entendimento dos teus filhos. Fale conosco nesta noite, em nome de Jesus. Amém? Gênesis capítulo 1, versículo 26 e 27, está escrito: Então disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais grandes de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou, ponto final. Bom, essa breve reflexão que eu quero compartilhar com vocês, eu quero chamá-la de, na verdade, subordinar essa reflexão com este tema: criados à imagem de Deus. Quantos acreditam que foram criados à imagem de Deus, imagem e semelhança de Deus? É o que a Bíblia nos ensina, é o que o texto que acabamos de ler, ele nos ensina. Ontem nós tivemos uma aula muito abençoada aqui na ETAD, a gente falou um pouco sobre isto, e eu senti no meu coração compartilhar algumas coisas com vocês, até daquilo que a gente compartilhou ontem ali. Irmãos, de fato é maravilhoso saber que Deus nos criou segundo a sua imagem. Isso não é pouca coisa. Como diz Jó, como diz o salmista, quem somos nós para que Deus nos ame tanto assim, e para que Ele olhe para nós e realmente nos veja como imagem e semelhança dEle. Agora, o texto, além de enfatizar que fomos criados à sua imagem e semelhança, não fomos apenas criados como os demais animais, como as demais criaturas, nós somos formados pelas mãos do próprio Deus. A Bíblia fala também que o Senhor nos criou para dominar, para frutificar. Deus nos criou para sujeitar a terra, para nós triunfarmos. Agora, irmãos, infelizmente, nós sabemos que o pecado entrou na humanidade através de Adão, através de Eva. Adão pecou, Eva pecou, todos pecamos, então nós perdemos essa imagem e essa semelhança de Deus. A Bíblia nos ensina que depois do pecado de Adão e Eva, o homem, ele caiu num estado de depravação total, de modo que não há nada de bom no homem, irmãos. Talvez você se assuste em ouvir isso, mas não há nada de bom no homem em si mesmo. O homem, ele é corrupto, ele é perverso, e até numa pessoa que não recebeu Jesus como Salvador, você pode olhar e falar: pastor, mas eu vejo coisas boas em muitas pessoas. E é verdade que existem sim muitas coisas boas, só que é a graça comum de Deus que ainda está sobre toda a humanidade. Porque se você tirar a graça comum de Deus da vida de uma pessoa, ela vira pior, ou ela fica pior do que um animal. Ontem eu cheguei em casa, depois da ETAD, o meu menino estava assistindo um filme que talvez muitos de vocês já assistiram, filme brasileiro. E agora, como que eu vou saber, hein, amor? Filme lá do Rio de Janeiro, lá, aquele filme que passou até no cinema. Não, aquele filme lá dos polícia que vai lá nas favelas. E agora, eu queria falar o nome para vocês. É que vocês estão com a máscara, eu não ouço. Tropa de Elite. Então eu cheguei lá, meu filho estava assistindo esse filme, eu nunca assisti, e pelo jeito eu nunca vou assistir, viu, Bruno? Porque quando eu cheguei, ele estava ali, então a gente sentou ali com ele, e eu não tive coragem, né? Quando quem assistiu o filme sabe da cena, aqueles bandidos, sei lá eu quem que era, aqueles caras lá, colocaram o menino dentro de uns pneus e colocou fogo, né, no menino vivo, assim. Aquilo eu falei: cara, eu não tenho coragem, eu não consigo assistir isso, eu não consigo. Mas é o estado que a humanidade chegou. O homem sem o Espírito de Deus, ele é pior do que um animal, Então, o que aconteceu com Adão e Eva, irmãos,
depois do pecado, aconteceu com toda a humanidade. Nós cantamos aqui que nós somos tudo aquilo que a Bíblia diz que nós somos, temos o que a Bíblia diz que temos, nós podemos o que a Bíblia diz que nós podemos. No entanto, sem Deus nós não somos absolutamente nada. Romanos capítulo 3, versículo 23, está escrito, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos é todos. Com todo respeito, a gente não fala de religião aqui, mas para quem acha que Maria foi totalmente santo, que Pedro foi totalmente santo, que Paulo foi totalmente santo, não foi. Porque se um deles fossem santos, Jesus não precisava deixar a glória dele para morrer por nós naquela cruz. E a Bíblia diz que todos nós caímos nesse estado de pecado. Todos, absolutamente todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Paulo vem dizer depois que não há nenhum justo, nenhum sequer. E o santo Paulo, que ele é santo porque ele recebeu Jesus como você recebeu, ele se inclui e fala, não há nenhum santo. Então nós perdemos a imagem, nós perdemos a semelhança desse Deus. Agora eu trago boas novas para você, meu irmão. E as boas novas é que nós não precisamos mais viver agora debaixo do pecado, debaixo da condenação, debaixo da culpa, debaixo da enfermidade, debaixo da tristeza, porque embora nós tenhamos perdido a imagem do Deus, Jesus Cristo de Nazaré, Ele veio morrer por nós, e Ele resgatou a nossa imagem e a nossa semelhança de Deus. E hoje nós podemos ser felizes, nós podemos ser realmente completos, nós podemos receber cura, nós podemos ser libertos, nós podemos viver a vida de Deus, mesmo em meio ao mundo corrompido como este que nós vivemos. Ou seja, você pode sim viver como imagem e semelhança de Deus novamente. Esse texto de Romanos 5, versículo 18 e 19, o apóstolo Paulo, pelo Espírito Santo, ele escreveu aos romanos: portanto, assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação e vida. Porque assim como pela desobediência de um só homem muitos foram constituídos pecadores, assim também pela obediência de um, isto é, Jesus Cristo de Nazaré, muitos serão constituídos justos. E eu quero incluir você nessa lista dos muitos. Jesus morreu por você. Jesus morreu para restaurar a imagem de Deus na sua vida, na minha vida. A Bíblia nos ensina com muita clareza, até mesmo aqui no livro de Romanos, que o salário do pecado é o que, igreja? A morte. É uma coisa interessante, eu não sei se você já parou para analisar isso. A pessoa, ela pode viver toda uma vida íntegra e moral, né, segundo o homem aqui na terra. Ele pode viver 10, 20, 30, 40, 50, 60 anos, moralmente falando, impecável, sem nenhum problema com a justiça. Mas se ele cometer um roubo, ele se torna o quê? Um ladrão. Se ele cometer um crime, ele se torna o quê? Um criminoso. Um único crime, um único delito é o suficiente para manchar toda a história dessa pessoa. E um único pecado é o suficiente para fazer de cada um de nós pecadores. E o fato é que nós pecamos muito, e que nós somos mais do que pecadores, nós somos pecadeiros. Desculpa, mas a palavra não existe, mas para você entender a gravidade do pecado. E esses muitos pecados levam-nos a passar a eternidade no inferno, longe de Deus, destituído da glória de Deus, vivendo oprimido, vivendo triste, vivendo com medo da morte, vivendo sem graça, sem vida. Mas as boas novas é que o justo, Jesus Cristo, Ele viveu uma vida sem pecado e Ele morreu. E Ele não deveria morrer, porque se o salário do pecado é a morte, e Ele não cometeu pecado, Ele não deveria morrer. Mas Ele morreu
pelos meus pecados, pelos seus pecados. Ele morreu a minha morte, Ele morreu a sua morte, para que hoje nós pudéssemos viver no nome dEle. E porque Ele não pecou, a morte não pôde reter. E porque Ele não pecou, a morte não pôde deter. No terceiro dia Ele ressuscitou, e Ele está vivo, e Ele está aqui, e Ele está dizendo para mim, para você: eu morri por você, para restaurar a sua imagem, a tua semelhança. Eu morri para você, para te libertar, para te curar. Eu morri por você, para te dar uma nova história, um novo rumo, uma nova chance. Essa é a boas novas, irmãos. A primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículo 30. Mas vós sois dele, você pertence a Deus, porque Jesus pagou um preço por mim e por você na cruz. Mas vós sois dele. Paulo está dizendo à igreja: vós sois dele, em Jesus Cristo, o qual para nós, Jesus Cristo, ele foi feito, olha só, para nós, por Deus, sabedoria, justiça e santificação e redenção. Eu não sei se você conseguiu entender o texto. O fato é que Jesus, Ele se fez por mim e por você sabedoria, justiça, santificação e redenção. Todas as vezes que Deus olha para mim e para você, e Ele enxerga os nossos delitos, os nossos pecados, e talvez o diabo aponta para Deus e fala: o teu filho pecou, e o salário do pecado é a morte. O diabo é legalista, é aquele que faz valer a lei. Ó Altíssimo, o teu filho pecou, e o salário do pecado é morte. Ele merece a morte, ele merece o inferno. Lá se coloca Jesus, o nosso intercessor, dizendo: não é verdade, mas eu morri pelos pecados dele, eu absorvi eles dos seus pecados, eu sou a justiça dele, eu sou a redenção dele, eu sou a santificação dele. Isso é glorioso. É a mensagem do Evangelho. Um Jesus que não veio trazer culpa e nem condenação, que veio trazer salvação. No entanto, irmãos, assim como Adão e Eva, eles escolheram comer da árvore do bem e do mal, e se sujeitar, e se escravizar com o pecado, se escravizar também em relação ao diabo. Nós temos que fazer uma escolha em viver uma vida longe de Jesus, e com a nossa imagem e semelhança de Deus apagada. Ou nós fazemos uma opção de vivermos em Cristo Jesus, segundo a imagem e semelhança de Deus. E irmãos, assim como Adão e Eva teve que fazer uma escolha, nós também temos que fazer. Ontem a gente comentou na ETAD. Às vezes a pessoa fala assim: mas pastor, por que eu tive que pagar o preço por aquilo que Adão e Eva fez? Eles pecaram, e toda a raça humana paga a conta. Não, está errado. Quem pagou a conta foi Jesus Cristo de Nazaré. Assim como você não teve culpa do pecado original, do pecado que Adão e Eva cometeu, você e eu, nós não temos mérito na nossa salvação, nas bênçãos que Deus tem para nós, porque foi Jesus que conquistou por nós. No entanto, meu irmão, nós precisamos escolher entre Jesus e Barrabás. Lembra lá quando Jesus estava para ser crucificado, e Pôncio Pilato, ele fala: olha, era costume, é Páscoa e a gente sempre solta um prisioneiro, e vocês então, Pôncio Pilatos queria libertar Jesus, ele entendia que Jesus era justo, mas ele olha para a multidão, para o povo de Deus, os judeus do Antigo Testamento, capítulo 27 de Mateus, e ele olha e fala: olha, é necessário que eu solte alguém, então ou eu solto Jesus ou Barrabás. Barrabás era alguém que tinha sido preso por conta de um assassino, de motim e tudo mais, de um assassinato e tudo mais. E a multidão diz: nós queremos que solte Barrabás. E Jesus crucifica. Você sabe que todos os dias nós estamos diante de uma escolha, todos os dias. Ou nós crucificamos Jesus em nossa vida e libertamos o Barrabás, que é o pecado, que é o diabo, que é o mundo, que é a lascívia. Ou a gente crucifica o Barrabás e fala: não, eu quero Jesus. Você, nós temos a mesma opção de escolha que Adão e Eva teve, todos os dias. É por isso que Jesus fala que aquele que quer seguir a Ele, em Lucas 9, 23, ele tem que
se alguém quiser vir a mim, negue a si mesmo, tome a tua cruz a cada dia e siga-me. Todas as manhãs você tem que ir na cruz. É por isso que a gente tem oração aqui. Se você não pode vir, ore na tua casa, mas você tem que reconsagrar a sua vida e falar: Jesus, obrigado pelo Senhor ter me salvado. Eu sou justiça de Deus, eu sou santificação de Deus, eu sou redenção de Deus, eu sou a sabedoria de Deus aqui na terra, porque o Senhor pagou um preço por mim. No entanto, eu quero aqui realmente consagrar minha vida, dizendo que eu não quero nada com Barrabás, eu não quero nada com o mundo, eu não quero nada com o diabo, mas eu quero tudo com o Senhor. É uma escolha que todos nós temos que fazer. E eu não sei como está a tua vida, meu irmão. Eu não estou aqui para trazer uma palavra de condenação, mas uma palavra de vida para o teu coração. Mas se as obras que você tem vivido é de uma humanidade caída, pastor, a minha vida é miséria, minha vida é enfermidade, minha vida, pastor, é desajuste no casamento, na família, minha vida é tristeza, pastor, minha vida é angústia, minha vida é depressão. Com todo o respeito, você precisa então nessa noite sair daqui escolhendo Jesus, porque aonde Jesus chega, a vida, a paz, a descanso, a cura, a restauração, independente do contexto que a gente possa estar passando. Em Deuteronômio capítulo 30, no versículo 19, é uma palavra que eu gosto muito. O próprio Deus se posiciona a partir de Moisés. Ele diz o seguinte, através de Moisés: os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra vós, de que tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua descendência. E essa é a proposta que Deus todos os dias faz para cada um de nós. Eu te proponho, meu filho, a vida, a morte, a bênção, a maldição. O que você escolhe? Ele nos sugere, Ele nos orienta. Escolhe a vida, para que vivas tu e os teus filhos, a tua descendência. E a minha pergunta é, meu irmão, com todo o respeito, o que você tem escolhido? O que você tem escolhido para a sua vida? Porque você pode, novamente, olhar para Deus, com os teus olhos levantados para o alto, e falar: Senhor, obrigado, porque eu sou o teu filho, sou a tua imagem, sou a tua semelhança. O João, o apóstolo do amor, lá na primeira carta dele, no capítulo 3, no versículo 1, ele disse que nós somos filhos de Deus, e somos mesmo, ele fala assim, olha, deixa eu ler o texto aqui para vocês, que me fugiu ainda que eu estou com a versão aqui, a minha Bíblia, ela se dissolveu, e eu pedi para encadernar, mas eu vou ler aqui nessa versão que eu tenho aqui, que é a mensagem. 1 João 3:1, olha só, eu estou lendo aqui na versão mensagem, uma versão que eu uso mais para estudo, mas fala assim: que amor maravilhoso o Pai nos concedeu. Vejam só, somos chamados filhos de Deus, é o que realmente somos, mas é por isso também que o mundo não nos reconhece e nem nos leva a sério, porque não tem ideia de quem Ele é ou do que pode fazer. Nós somos filhos de Deus. Quando nós recebemos Jesus como nosso Senhor. E eu quero terminar lendo um versículo para você. Eu disse que seria uma reflexão, e esse texto é maravilhoso. Esse texto é maravilhoso. Jeremias 29:11. Mais uma vez Deus, agora através do profeta Jeremias, Ele olha para o povo dele como Deus olha para você nessa noite. Talvez você que tem um conhecimento mais profundo da questão teológica, fala: pastor, mas esse texto, ele não é para o povo de Israel lá do Antigo Testamento, não é para o povo que estava para ser levado cativo à Babilônia. Não, meu irmão, a palavra de Deus, ela é eterna. Pode passar os céus e a terra, mas a palavra de Deus, ela não passa. A palavra é para você. A aliança que nós temos para com Deus, segundo o escritor aos Hebreus, é superior até a aliança que Deus tinha com o povo da antiga aliança. Então Deus olha para você nessa noite e diz assim: pois eu bem sei os planos que eu estou projetando para vós, diz o Senhor, planos de paz e não de mal,
para vos dar um futuro e uma esperança. Eu sei que você quer o melhor para a sua vida, para a sua família, mas há alguém lá nos céus, que além de Deus, Ele é o teu Pai. Ele quer algo melhor ainda para você. Sabe, meus irmãos, quando eu leio esse versículo, eu penso num Deus que desenhou toda a nossa história, toda a nossa vida. Ele desenhou toda a trajetória da nossa vida de uma maneira muito perfeita, maravilhosa, como Ele é perfeito. No entanto, Ele desenhou a lápis, e Ele colocou uma borracha na tua mão, e Ele fala: agora, se você não estiver contente e quiser apagar alguma coisa e mudar alguma coisa, infelizmente muitos de nós usamos muito essa borracha, e nós saímos dos planos que Deus tem para nós. Às vezes nós não confiamos que de fato Ele tem o melhor para nós, mas Ele tem, e Ele provou que tem, porque Ele enviou Jesus para morrer por nós. E a Bíblia fala que Ele amou tanto, e Ele amou tanto, e Ele amou tanto cada um de nós, que enviou Jesus para morrer quando nós ainda éramos pecadores. Agora nós estamos diante de uma escolha, assim como Adão e Eva esteve diante de uma escolha, de falar: Jesus, eu quero o Senhor na minha vida, eu quero que o Senhor restaure a imagem, a semelhança do Senhor. Talvez você entrou por essa porta, meu irmão, com uma imagem totalmente deturpada de Deus na sua vida. Talvez você não é mais aquela pessoa santa, aquela pessoa honesta, aquela pessoa íntegra. Talvez você entrou por essa porta contaminado pelo pecado, pela prostituição, pela impureza, pela lascívia, pelo engano, pela corrupção, pela mentira, pela hipocrisia, pela religiosidade. Mas Jesus Cristo está aqui para passar o sangue dele sobre a tua vida, para te purificar, para te limpar, para te curar, para te restaurar, para que você viva isso daqui. Olha só, não, pode continuar, pastor. Pois eu bem sei os planos que eu estou projetando para vós, diz o Senhor, planos de paz, não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Deus tem um futuro para você, perfeito. Tudo que você precisa é confiar nele. Pastor, mas as coisas não estão acontecendo como eu achei que fosse ou que deveria acontecer. Mas Ele é Senhor absoluto na tua vida. Se você permitir, pegar o lápis novamente e falar: Senhor, deixa eu devolver para o Senhor aqui, eu não quero borracha, faça o que o Senhor quiser da minha vida. O teu futuro vai ser esse, de paz, de esperança, de realização. Eu gostaria que você se colocasse em pé, enquanto nós lemos João 16,